Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma live, diária junto com vocês, Sabemos que todos os dias tem live pela manhã e à noite, de 12 em 12 horas, às 11 da manhã e às 11 da noite. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos a nossa live exibida meio-dia, em função da super live lá do nosso querido reverendo Gutemeri e o reverendo Rick Renner, direto de lá da Rússia. Ele que pastoreia uma igreja lá, na Rússia, um grande ministério, e hoje nós tivemos o privilégio de estar com eles, e houve uma reprise, inclusive, dessa live tão maravilhosa que aconteceu por volta das 20 horas. E nós, por esse motivo, nós tivemos a nossa live da manhã, um pouco, no horário um pouco fora, do que a gente vem ou tem costumado a fazer. Porém, amanhã nós estamos de volta no horário normal, nós estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã, em um conteúdo exclusivo. Você já sabe, mas não custa repetir, que aquele que vai entrando contribui com a propagação do Evangelho através do compartilhamento. Você coloca o dedo no coraçãozinho, faz que subam todos os corações, segura o dedo aí, isso, aí solta. Aí coloca de novo, solta, vai lá, todo mundo coloca o dedo, solta. Quanto mais coraçõezinhos subirem, obviamente essa live vai ser entregue pelo Instagram a mais pessoas. Isso aqui é importante, a gente tem que ter essa consciência aí, e juntos vamos conseguir realmente cooperar para o avanço do reino de Deus, tá bom? Você também pode, cada um que entra, compartilha para pelo menos mais 5 pessoas, depois compartilha para mais 10, e aí vai aumentando o compartilhamento, para a gente chegar realmente em uma audiência desejável e consiga realmente fazer com que essa palavra possa chegar cada vez mais longe, Cadê Pedro Pacífico? Cadê você aí? Entra aí, Pedro Pacífico, e vamos nos ajudando. Coloca aí o comentário para que as pessoas compartilhem. Hoje nós vamos dar continuidade. Desde segunda-feira estamos falando sobre prosperidade aos olhos de Deus. Como Deus vê a prosperidade humana, Existem muitos conceitos errados, infelizmente, sendo divulgados, difundidos, como sendo parte do Evangelho, Mas, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo é um só, e esse Evangelho tem uma narrativa muito prática, Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Jesus não disse dessa vida depois da morte, Jesus não disse que essa vida é uma vida apenas espiritual, e ainda que fosse só espiritual, que é o caso do texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Efésios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, todas, não ficou nada de fora. A bênção material, a bênção da família, a bênção da saúde, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. E aí você possa dizer, talvez possa pensar: mas essas bênçãos realmente só são espirituais. A gente não pode se esquecer que aquilo que é material, aquilo que é natural, nasceu do que é espiritual, Eu quero, inclusive, trazer luz a esse texto, de forma que aquilo que é visível veio a existir a partir do que não se vê. É o que a Bíblia diz, está escrito, ponto final, não se fala mais nisso, Veja, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É interessante, porque se a gente associa esse texto a Gálatas, capítulo de número 5, verso 25, o apóstolo Paulo diz: já que vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Eu vou repetir o versículo, deixa que esse versículo caia no seu coração, Medita um pouco sobre isso aqui. Ele: já que você vive no Espírito, que você ande também no Espírito, Já que você vive no Espírito, que você ande também no Espírito. Veja que viver é uma coisa, segundo Paulo, e andar é outra. Viver no Espírito, andar no Espírito. Viver no Espírito é que a tua vida, ela emana do reino do Espírito, Existem dois reinos operantes aqui nesse momento: o reino do Espírito e o reino físico, o reino natural, Deus é Espírito, E Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Agora, quem criou a terra?
Quem criou o céu? Deus criou todas as coisas. Os céus é o céu do Senhor, e ele está no céu, né? E nós recebemos por presente a terra. Agora, tanto o céu quanto a terra foram criados a partir de Deus, que é Espírito. Então, logo, a palavra de Deus, que é Espírito e vida, ela criou o visível a partir do mundo invisível. Então, Deus primeiro criou o mundo invisível, o reino do Espírito, e depois de criar o reino do Espírito, a partir do reino do Espírito, é a partir do reino do Espírito que as coisas visíveis se tornam reais. Eu vou ler o texto de novo. Pela fé, entendemos que o universo que é visível foi formado pela palavra de Deus, que é Espírito. O universo visível foi criado pela palavra de Deus, que é Espírito, que é invisível. Veja isso. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, veja só. É certo que aquilo que nós temos de material nasce ou tem origem no reino do Espírito. E a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial, ou no reino do Espírito, em Cristo Jesus. Então, a partir do reino do Espírito, nós somos plenos, completos, temos tudo. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. O que eu preciso fazer é manifestar essas verdades espirituais no reino físico. E como eu faço isso? Falando do mesmo jeito como Deus falou, né? Do mesmo jeito como Deus falou. Deus criou o universo falando, Deus criou a terra falando, Deus criou as coisas visíveis falando, a partir do que não se vê, né? Então veja, a gente precisa trazer à existência as coisas que não existem, como se já existissem, porque de fato elas já existem no reino do Espírito. E aí nós vamos manifestar tudo isso, né? Essa prosperidade que nós tanto buscamos, ou essa vida plena, ou essa bem-aventurança, essa autorrealização, toda ela tem que emanar da realidade do Espírito. Você não vai alcançar uma vida plena, não vai, buscando essa vida plena no natural, no reino físico. Pega isso. Tudo que nós vamos desfrutar aqui no reino, ou nessa condição física, ela precisa primeiro nascer no reino do Espírito. Se eu viver uma vida correndo atrás, de ter uma vida plena, bem-sucedida, de sucesso, correndo atrás das coisas físicas, eu não vou conseguir alcançar a felicidade. Agora, eu preciso, a partir do reino do Espírito, materializar tudo o que eu preciso no reino físico. Jesus veio com uma prerrogativa: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim te reconectar aonde as coisas se originam, no reino do Espírito. Porque quando nós estávamos fora de Cristo, nós vivíamos só dependentes do reino do físico. Fora de Cristo, eu vivo do reino físico. E o reino físico eu tenho que batalhar, trabalhar, ganhar dinheiro para poder conquistar o que eu quero. Mas quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, minha vida agora está ligada ao reino do Espírito. Então, se a minha vida é no Espírito, eu preciso também andar no Espírito. Eu preciso trazer do reino do Espírito para o reino físico que eu preciso. Veja, é o que Jesus disse quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de Jesus falar isso, ele disse: você não vai conseguir servir a dois senhores. Você não vai conseguir servir a Deus e ao dinheiro. Veja, existem dois senhores. Existem dois senhores: Deus e o dinheiro. Deus é Senhor a partir do reino do Espírito. A palavra Senhor é dono. Deus é meu dono, meu Senhor, a partir do reino do Espírito.
E a Bíblia diz que Deus não pode, que você não pode servir a dois senhores. Não vai poder servir a Deus e ao dinheiro. Bom, se Deus é o rei, o senhor, a partir do reino do Espírito, o dinheiro é senhor aonde? Quem vai me responder essa aí? Me diz aí. Quem vai ser o primeiro a me responder? Eu quero ver. Quem é o senhor do reino físico? Quem pode me responder essa? Estou aguardando aí a resposta. Quero ver quem vai ser o primeiro aí a me responder essa pergunta. Fazer só um pedido para eu não ficar batendo muito na mesa. Porque senão pode dar problema aqui, ó. Quem me respondeu aí não? Ninguém respondeu ainda? Não. Satanás. Quem respondeu Satanás? Camila, Santiago. É o dinheiro. O senhor no reino físico é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus é o senhor do reino do Espírito. O dinheiro do reino natural. Aí, como é o nome do reino do Espírito? Qual nome nós damos ao reino do Espírito? Quem pode me dizer? Qual nome nós damos ao reino do Espírito? Quem vai poder me responder essa? Mamon. Tem outro nome. Camila tá rindo lá. Qual? Meu iPad estava carregando aqui. Qual é o nome que a gente dá ao reino do Espírito? Não é o Senhor agora não, é o reino do Espírito. Qual é o nome que nós damos ao reino do Espírito, gente? Quem pode me dizer? Reino de Deus. Perfeito. Perfeitamente. O reino de Deus é o reino a partir do Espírito, que é o reino original, que é o primeiro reino. Quem nasceu primeiro, o reino de Deus ou o império das trevas? O reino de Deus. Até porque o que é invisível nasceu primeiro do que o que é visível. Claro. Né? Então veja, como é o nome que a gente dá ao reino visível? Quem vai se lembrar aí? A gente já sabe que o reino invisível é o reino de Deus. Qual é o nome que a gente dá ao reino visível? Cujo dinheiro é o Senhor. Império das Trevas? Império das Trevas. Tem outro nome. Quem pode me dizer outro nome para o reino visível? Quem pode me dar outro nome além de Império das Trevas para o reino visível? Quem pode me falar aí? Fala aí comigo. Quem pode me dizer outro nome? Mundo, ou este século, Fernanda Bossi. Muito bem. O reino das trevas pode ser chamado de este mundo, ou este século. Ainda tem mais um nome que nós aprendemos aí. Não é terra não. Mundo. Ainda tem mais um nome que a gente falou em algumas lives passadas aí. Quem pode me dizer mais? Tem um outro nome. Quem vai lembrar? Eu vou dar uma dica para você. Está em Salmo capítulo 1. Império das Trevas, este mundo. Tem outro nome. Peraí que eu tô chegando em Salmos. Pedro está pesquisando. Vai lá. Nós vamos chegar lá, gente. Estamos falando de prosperidade. Vamos lá. E vai multiplicando aí. Vai compartilhando. Tá pensando, né? Quem mais? Tá caindo. Misericórdia. Quem falou aí? Céu? Não, céu não. Responde, Pedro. Sabe não, né? Eu vou responder para você. Chama-se Conselho dos Ímpios. Salmo capítulo 1. Não ande. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, conselho dos ímpios, este mundo, império das trevas, reino do mal, lugar do capeta. Olha, é a mesma coisa. Conselho dos ímpios, né? Então veja, existem dois reinos, o reino natural e o reino do Espírito. O reino do Espírito é o reino de Deus. O reino natural, hoje aqui operando na terra, chama-se Conselho dos Ímpios, sistema do mundo, este mundo, ou império das trevas. Aí a Bíblia diz que você não pode servir aos dois reinos. Você vai ter que decidir de onde vem a sua prosperidade.
É uma decisão que você vai ter que tomar. De onde vem a minha prosperidade? Do mundo ou do reino de Deus? De onde vem a minha prosperidade? Do mundo ou do império das trevas ou do reino de Deus? Do mundo ou de Deus? Eu tenho que tomar uma decisão. É isso que Jesus está falando. Você não vai conseguir servir a dois senhores, logo você não vai conseguir pertencer ou andar segundo os dois reinos. Por isso, não ande preocupado com o que o dinheiro pode comprar. Não ande preocupado com o que o dinheiro pode fazer por você. Porque não foi o dinheiro, não foi o reino natural que te deu corpo. Não foi o dinheiro, não foi o reino natural que te deu a vida. Todas essas coisas nasceram a partir do Espírito. Nasceram a partir do Espírito. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Veja, agora eu já sei que o reino de Deus é o reino que emana a partir do Espírito, do qual Cristo já me libertou, do qual Cristo me transportou do império das trevas para o reino de Deus. Ou seja, é um sistema de governo. E eu preciso me submeter a esse sistema de governo chamado Reino de Deus. Um sistema de governo cuja os princípios, a carta magna desse reino é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a carta magna, é a constituição do reino de Deus. Veja, aqui na terra eu tenho hoje, habitando aqui na terra, uma constituição do Brasil, o país o qual eu sou nativo. A Constituição do Brasil rege a minha vida natural. Agora veja, a Constituição do Reino de Deus, ou a Carta Magna do Reino de Deus, é a palavra. Se eu quiser conhecer o Brasil, como o Brasil funciona no seu governo, eu preciso pegar a Carta Magna brasileira, ou a Constituição brasileira, e trazer ela para dentro até eu me incorporar, e aí eu vou saber tudo de como o Brasil funciona como governo. Da mesma maneira, se eu quiser entender como o reino de Deus funciona, se eu quiser saber como o reino de Deus opera legalmente, eu preciso pegar a carta magna do reino de Deus e trazer para dentro. Eu preciso botá-la na minha cabeça por meio de revelação. É isso que eu preciso. Veja, quando a Bíblia diz buscai, pois, em primeiro lugar, a palavra buscai é procurar até encontrar por meio de raciocínio lógico ou pensamentos e meditações. Veja, eu preciso colocar a palavra para dentro de mim até que eu e a palavra de Deus sejamos a mesma coisa. Por que Jesus era a palavra que se tabernaculou? Porque se Jesus quando Jesus andou aqui na terra, vivendo aqui na terra, ele era a personificação da palavra de Deus. Agora, não da palavra da lei, mas da palavra revelada em Deus. Jesus era essa personificação. E se a gente quiser operar nisso, a gente vai ter que se personificar a palavra. Eu preciso trazer a palavra para dentro. Quando é que o reino de Deus está em operação na minha vida? É quando a palavra está sendo a autoridade máxima sobre mim. É quando os princípios do mundo já não forem maiores para mim, mais reais, do que os princípios da palavra. É quando o reino do Espírito se torna tão real para mim, que eu consigo produzir de lá para cá, irmãos, aquilo que eu preciso aqui, porque Deus me criou. É como se Deus tivesse aberto uma janela dentro de todo ser humano. Veja, Deus criou céus e terra e deu a terra aos homens. Deus está no céu, no reino do Espírito, e os homens na terra, no reino físico. Deus está no reino do Espírito e o homem no reino físico. O reino do Espírito pertence ao Senhor. O reino físico pertence aos homens. Mas Deus é que criou todos os dois. Então Deus quer controlar tanto ali quanto aqui. Mas a única forma dele controlar o reino físico é por meio dessa janela de legalidade. É através da vida do homem. É por isso que Jesus disse: venha a nós o teu reino,
para que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Veja, a ideia de Deus é estabelecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aqui na terra, para que a terra seja, de certa forma, uma extensão do céu. A ideia de Deus sempre foi que a terra fosse uma extensão do céu, ou seja, um reflexo daquilo que o céu é. Deus manifestaria a sua vontade na terra a partir do céu, através de uma janela chamada ser humano. Nós é que somos a ponte da vontade de Deus na terra. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, mas seja transformado por meio da carta magna da renovação da tua mente, para que Deus possa, através de você, estabelecer e você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na terra. Veja, nós temos uma certa fixação de querer morar no céu, de querer morar no céu, de querer morar no céu. Mas essa nunca foi a ideia de Deus. Se fosse para a gente morar no céu, a gente precisava de um corpo. A ideia de Deus era que o céu viesse para cá. Que aqui fosse o céu para nós. Que eu possa estabelecer aqui coisas tão boas e poderosas quanto são estabelecidas lá. Eu preciso trazer isso para cá. Veja, então eu não tenho que ficar me esforçando para um dia morar no céu. Eu tenho que me esforçar para trazer o céu para cá. A gente até vai para o céu um dia. Não morar, mas vamos passar uns dias lá. Vamos passar um tempo lá. Mas nós não fomos criados para lá, nós fomos criados para cá. Nós vamos governar aqui. Então, ao invés de eu ficar me esforçando em obras para um dia morar no céu, eu preciso aceitar o céu para estabelecer as obras do céu aqui. Quando eu entendo isso e começo a buscar o reino de Deus por meio da meditação, como é que o reino funciona? Eu quero entender. Veja, olha só que interessante. Aqui na terra existem princípios, mas no céu são princípios diferentes. Eu preciso abrir mão desses princípios da terra e estabelecer o princípio do céu. Eu preciso viver o céu na terra por meio de princípios, entendendo, modelando a minha mente como um cidadão do céu. Aleluia! Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse, o teu Pai Celestial sabe do que tu precisa. Ele sabe aonde? Lá no reino do Espírito. Mas como é que ele está lá e ele vai poder? É porque é de lá que as coisas saem. É porque é de lá que aquilo que parece invisível se torna visível. Onde está a minha cura? No reino do Espírito. Onde está a minha suficiência? No reino do Espírito. Veja, a Bíblia diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos há de vivificar, está falando de Deus, há de vivificar o meu corpo físico através do Espírito. Eu vou repetir o texto, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. A gente, veja como a nossa cabeça funciona. Quando você sente uma dor, qual é a primeira coisa que você lembra? É do Espírito Santo curando você? Ou de um analgésico para diminuir a dor? Aonde você busca a sua cura? No reino físico ou no reino do Espírito? Eu vou repetir o versículo, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 11, e a cura, uma vida plena em cura de saúde divina, faz parte da prosperidade, de uma boa jornada. A Bíblia diz, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, eu pergunto para você, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quem foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Deus. Se o Espírito de Deus habita em vós,
esse mesmo Deus que um dia ressuscitou Jesus pelo Espírito, esse mesmo Deus vivificará eficazmente o nosso corpo mortal através do mesmo Espírito. E eu te pergunto, de onde vem a vida que emana para trazer saúde para o meu corpo? Do Espírito. Vem do Espírito. Então veja, parece que um analgésico tem efeito mais rápido do que a palavra. Só tem uma coisa, o analgésico é um paliativo desse reino natural. Pode ser usado? Pode, não tem problema, mas é um paliativo desse reino. Se você for curado pela palavra, ela emana poder do Espírito para resolver o problema na fonte, na origem. E aí você nunca mais adoece. Por quê? Porque você mudou um conceito na sua mente. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem tudo a ver com meditar na palavra, com conformar a tua mente com a palavra, com abdicar-se dos princípios naturais e elementares do mundo e estabelecer na sua mente princípios que vêm do reino de Deus, do reino do Espírito. Deixa eu dizer perguntar para vocês aqui. É natural um homem, qualquer homem, eu, qualquer homem ou você, andar sobre águas? É natural isso? É natural para um homem andar sobre as águas? Claro que não. Claro que não. Como é que Jesus, em sã consciência, dá passos sobre as águas? Ele fez isso para testar? Não. Para chamar atenção? Não. Foi não. Ele fez isso porque naquele momento, os princípios que regiam seus passos não eram deste mundo. Ele não estava andando segundo este mundo. Jesus não andou sobre as águas segundo este mundo. Ele andou segundo o reino de Deus. Ele andou sobre as águas porque o governo sobre a sua vida não é natural. É espiritual. E qual é o poder do reino do Espírito? A fé na palavra. A fé na palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, por que justiça? Porque justiça é a condição dos cidadãos do reino. Deixa eu te dizer, ser justo é o contrário de ser pecador. Andar em injustiça, ou andar em injustiça, é o contrário de andar em pecado. Eu sou pecador ou sou justo? É uma condição definitiva. Eu ando em pecado ou eu ando em justiça? É um ato. A Bíblia diz, procurai, pois, em primeiro lugar, medite primeiro. Medite no reino de Deus, através da carta magna, que é a palavra, e na justiça. Qual justiça, pastor? A justiça que foi imputada a nós por meio da fé. Se você não tem segurança na justiça de Deus, você não desfruta dos benefícios do reino. Se você, veja, o apóstolo Paulo diz, o escritor dos Hebreus, que Deus, através de Jesus, com seu sangue, purificou todas as coisas. Não as coisas naturais, que eram cópias das coisas existentes no céu. O sangue de Jesus purificou todas as coisas, não as coisas naturais, pois as naturais são cópias das verdadeiras que estão no céu. Mas o sangue de Jesus purificou as próprias coisas do céu, para nos purificar de uma consciência
de pecado, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja, eu só posso servir a Deus, ao Deus vivo, com uma consciência de justiça. Não tem outra possibilidade. Ele purificou para nos purificar da consciência de obras mortas ou de pecado, para que sirvamos ao Deus vivo. Eu só posso servir ao Deus vivo com consciência de justiça. Agora veja, se você dissesse, mas eu pequei, mas o sangue de Jesus te lavou do pecado. Jesus precisou morrer e derramar seu sangue, para que não restasse condenação sobre você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, Pedro, sem pensar, estava num barco e quando viu Jesus andar sobre as águas, disse, Senhor, se for você, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse, venha, Pedro. E ele pulou sem pensar. Sem pensar. Ele viu Jesus e começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começou a reparar no natural. Ele começou a reparar naquilo que era natural, no vento, no mar. Começou a pensar, peraí, eu estou andando sobre... Como é que eu posso andar sobre água? E aí começou a afundar. Por quê? Porque, como homem natural, ele não poderia. Mas se ele tivesse consciência de justiça, sim. Então Jesus disse, por que duvidaste, rapaz? Tu estava tão bem. Pegando-lhe nas mãos. E agora ele anda baseado na justiça de Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, eu não passo a viver uma vida correndo atrás de ter coisas no mundo natural. Eu busco o reino de Deus, ou compreender como as coisas de Deus funcionam, e o propósito existencial da minha vida. Para que eu fui criado, gente? Então eu descubro qual é o meu propósito existencial. Descobrindo o meu propósito existencial, ele diz, você vive e os recursos foram criados antes mesmo de você para suprir o teu propósito. Deus não ia te botar aqui para um propósito sem ter recurso. Primeiro ele fez o recurso, para depois botar você para cumprir o propósito. Para não correr risco de você dizer que você cumpriu o propósito na tua força. Né? Não foi você, foi Deus. Ele sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele vos trará ou acrescentará todas as coisas que você precisa para cumprir o seu propósito. Lembre-se de Jesus. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, pagasse porventura dos impostos que te cobraram? Ele disse, não. Ele disse, pois bem, faz o seguinte, vai lá e pega um peixe. Dentro da boca do peixe tem o recurso para cumprir o propósito. Onde é que já viu dinheiro em peixe? De onde veio? Daquele que criou todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você, né? É interessante o que eu vou dizer aqui agora. Talvez você que está me ouvindo agora tenha um determinado recurso financeiro guardado ou está no banco, e você é até uma pessoa liberal, generosa, né? Mesmo que você não seja estupidamente rico, mas você é uma pessoa generosa. E às vezes você pensa assim, rapaz, eu estou fazendo com aquilo que eu conquistei. E Deus dizendo, é porque tu não sabe que eu te fiz prosperar lá atrás, muito antes disso. Para esse tempo, eu, através de você, cumpri o propósito de outro. Você se lembra quando a rainha Esther foi ter com seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, como você quiser chamar aí, e ela questionando, né, sobre a situação que ela precisava enfrentar. E o tio dela disse assim, ei, será que você não parou para pensar que pode ter sido exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, que você foi criada por Deus? Pensa nisso. Deus criou uma pessoa que viveu uma vida para um momento. Então Deus pode fazer enriquecer você para um momento. Porque Deus está fora do tempo.
Deus pensou em Paulo 700 anos antes de Cristo, para que ele fosse a pessoa a levar o evangelho até os gentios. Então tudo que eu preciso, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou meditando, eu quero que você entenda isso, pensando, modelando a minha mente pela palavra de Deus. Essa é a ideia. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente vai viver, de fato, a prosperidade em Deus. Agora, quer dizer que no reino de Deus não tem riqueza? Veja, lá em Romanos, vê se carregou ali, por favor. 12:17, se eu não me engano. Bom, 15%. Aí já dá. Romanos, capítulo 12. Verso 17 diz assim. Aliás, é 10, 17, não é nem 12. Só um minuto, gente. Tô chegando lá. Aliás, 14 e 17, tá? Romanos 14 e 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas o reino de Deus é viver uma vida justa, de paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, então agradarão a Deus e também receberão a aprovação. Justiça, paz e alegria. Viver em justiça, paz e alegria. Justiça só se vive com consciência de justiça. As pessoas criticam a doutrina da justiça porque eles olham para os seus atos pecaminosos e dizem, como eu pequei, eu só posso ser pecador. Eles invertem a direção. Porque eu pequei, eu sou pecador. Eles não param para pensar que tudo nasce aqui, ó. Os atos nascem aqui e não a mente nasce nos atos. Vê, as pessoas pensam assim, mas eu pequei, então eu sou um pecador. Eu pequei, minha mente sabe que eu sou um pecador. É o contrário. Enquanto você acha que é pecador, você peca. Você está pecando porque ainda acha que é pecador. Quando você entender que você é justiça, que é justo, então seus atos são de justiça. Ele disse, o reino de Deus é isso, é justiça. Não é uma religião, não é o que tu come, não é o que tu bebe, não é nada disso. É mental. O reino de Deus é uma consciência. Consciência de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a maior evidência do reino de Deus e de que eu sou justo. Porque se eu não fosse justo, o Espírito de Deus não poderia habitar dentro de mim. Porque Deus é justo. Então tudo está aqui na mente, ó. Agora, veja, mais uma vez eu disse, mas não tem riqueza no reino de Deus? Tem. Até porque tudo que está aqui foi Deus que criou. Né? Se você quer, por exemplo, me fala um carro aí, Pedro, caro. Uma Maserati. Uma Maserati. Eu quero uma Maserati. Pastor, Maserati não foi criada por Deus. Ah, foi. Foi. Uma Maserati. Quanto custa uma Maserati? Atualmente deve estar uns $200.000 para mais. $200.000, R$1 milhão. Uma Maserati. Mas uma Maserati não foi criada por Deus. Ah, foi. Foi sim. Pegue todos os elementos que constituem uma Maserati, todos eles, e vejam de onde eles vieram. O ferro, a borracha, o plástico e ainda por cima
A inteligência de quem desenvolveu essa máquina veio de onde? Então veja, Deus não deu ao homem, quando criou, nós vamos ver isso lá no Éden, Deus não deu ao homem coisas prontas, nada pronto. Deus não deu ao homem nada pronto, nada. Mas ele deu ao homem todo o material e uma capacidade de administração de recursos. Domine ele sobre toda a terra, a partir da natureza que eu lhe dei, ser criado a minha imagem e semelhança. Veja, de onde que você acha que vem a nossa capacidade criativa? De Deus. De Deus. Vem de Deus a nossa capacidade criativa. A nossa inteligência vem de Deus. Então o homem pega essa capacidade criativa aí, uma infinidade de recursos disponíveis para estabelecer aquilo que ele precisa. Deus não deu ao homem uma cama pronta, mas deu madeira de lei. Deus não deu ao homem um equipamento tecnológico, mas deu tudo o que ele precisa na terra para desenvolver isso e uma inteligência sobrenatural e a inspiração divina. Tudo isso. Então tudo provém de Deus. Essa riqueza toda é dele. A questão toda é o seguinte, é que o homem, não entendendo isso, ele passa a buscar a felicidade nas coisas e não no reino. Ele transforma o dinheiro no seu senhor e Deus no seu escravo. Eu vou dizer de novo. O homem que não tem essa consciência, ele transforma o dinheiro no seu Deus e Deus em seu escravo. Faça isso para mim, Deus. Faça aquilo para mim, Deus. Faça aquilo outro para mim, Deus. Faça aquilo outro para mim, Deus. Para quê? Para conquistar meu dono, Deus. Para conquistar meu Deus. Mas quem tem a mente renovada pela palavra, estabelece somente o reino de Deus, ele vai fazer de Deus o seu Deus e do dinheiro o seu escravo. É isso aí. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não busque a felicidade na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo dá. Para o nosso aprazimento, é o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 de 1 Timóteo, versículo 17. Não coloca a tua expectativa, não busca a felicidade na instabilidade da riqueza. Ela vai se tornar o teu Deus e Deus o teu escravo. É o contrário. Coloque Deus no lugar dele, como seu Deus, e você vai ver que todos os recursos estarão debaixo da sua administração, debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio. O homem foi criado a partir do Espírito para dominar o reino físico. O homem foi criado a partir do reino do Espírito para dominar um reino físico. Então não se deixe dominar pelas coisas. Não corra atrás dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando ele diz todas as coisas, ele não vai se resumir só a comida, bebida e roupa, não. Ele está falando de todas as coisas lá atrás que você não deveria colocar seu coração, que é a riqueza. Sobre tesouros. Ele está falando dentro do mesmo contexto. Não acumulei para vós tesouros. Riqueza. Ou não é que você não possa ter riqueza, mas não bote teu coração nisso. Domine sobre isso. Não deixe que isso te domine. Faça testes. Experimente você mesmo.
Tira uma nota de 50 reais da tua carteira ou de 100 e vê se você tem coragem de dar para alguém sem isso doer em você. Faz isso. Né? Talvez 100 reais não represente nada para alguns. Dê alguma coisa que represente para você. E aí você vai, de fato, começar a entender quem domina quem. Né? Então veja, o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está nos orientando, é que a gente tem que viver a partir do espírito para o físico. Eu vou ler o texto de novo, e eu quero ler em outra versão, em Hebreus. Nós vamos... Fiquei preso num versículo aqui, viu? 1 hora falando para você em um versículo, mas ficou claro. 11. Pela fé, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê origina-se daquilo que não se vê. Aquilo que se vê nasceu. Veja, você hoje é próspero, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Reconheça que a sua prosperidade veio de lá. Deus está onde? No reino do Espírito. Deus quer mais é que você prospere. Agora, a sua maior riqueza é Ele. A sua maior riqueza é Deus, sabe por quê? Porque enquanto você não... O problema é que a gente faz de Deus o canal e não a fonte. Um canal se corta, acaba um canal, rompe-se. Mas a fonte nunca seca. Deus é a fonte. Onde é a fonte? O reino do Espírito. Enquanto você estiver conectado com o reino do Espírito, não vai te faltar nada, absolutamente nada, porque é de lá que as coisas saem. É lá que as coisas nascem. Eu vou ler de novo. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim que o que se vê origina-se naquilo que não se vê. Entendeu isso? Então o reino do Espírito, ele é real. O reino de Deus, ele é real. E é mais real do que o físico. Eu só quero que você entenda algo agora, pelo amor de Deus. Tá? E se você tem pergunta para fazer, bota lá na caixa de perguntas que a gente vai abrir a caixa de minhoca. Já vi que tem algumas perguntas já. Veja só. Ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Vem cá. Você acha que todo ser humano na face da Terra acredita que o universo foi criado pela palavra? Quem pode me responder essa pergunta aí? Você acredita que todos os seres humanos na Terra acreditam que o universo foi criado pela palavra? Me responde aí. Quer que eu pergunte de novo? Você acredita que todo ser humano acredita que o universo foi criado pela palavra? Não. Quem não acredita que o universo foi criado pela palavra, ele acredita que o universo foi criado como? A partir de quê? Quem pode me responder aí? Qual é a teoria da criação aí? Quem não acredita na teoria de Deus criativo pela palavra, acredita em quê? Qual é a teoria da criação que vai na contramão de Deus ter criado o universo pela palavra? Big Bang! Big Bang, tá aí. Então, muita gente no mundo acredita que foi Big Bang. E tem muito crente que diz, rapaz, mas tem mais evidência de que o universo foi criado pelo Big Bang do que pela palavra. Mas veja o que o escritor de Hebreus diz. O escritor de Hebreus diz assim: pela fé entendemos. E não entendemos e temos fé. A palavra é de Deus. E a palavra de Deus é maior do que a palavra de qualquer cientista ou de qualquer teoria. Você é crente ou é o quê? A palavra é de Deus. Deus está dizendo: o universo foi criado pela minha palavra. Eu preciso fazer o quê? Crer. Bom, se eu creio,
Primeiro eu creio, depois eu entendo. Pela fé, entendemos. Primeiro eu creio, depois entendo. O grande problema da gente não entender o reino de Deus é que primeiro eu quero entender, para depois crer. Eu vou dizer de novo. O escritor de Hebreus diz que eu preciso primeiro crer, para depois entender. Está escrito? Eu não sei como é que isso acontece, não sei como é que é, não. Mas se está escrito, eu creio, ponto final, não fala mais nisso. Quando eu creio, na hora que eu creio, eu passo a entender pela palavra que o universo foi criado pela palavra de Deus. Agora, se eu ficar tentando entender para crer, não funciona. É isso aí, Suelen. Pegou, né? Primeiro eu creio, depois eu entendo. 1, eu creio. 2, entendo. Exatamente isso. Primeiro eu creio no que está escrito. Não é a palavra de Deus? É, então eu creio. Ponto final. E quando eu creio, a minha mente começa a fazer sentido. E quando começa a fazer sentido, eu começo a trazer existência o que não existe. Como se já existisse pela fé. Por quê? Porque se eu creio, eu começo a falar. E se eu falo, eu começo a criar. Eu passo a redesenhar o mundo à minha volta. Eu passo a reconstruir o mundo à minha volta. Pela fé. Pela fé entendemos. Então, primeiro eu creio, depois eu entendo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu começo a buscar na palavra o reino, os princípios, creio neles e eles se tornam real. A mente é algo extraordinário. Eu começo a crer, isso vem para o meu espírito, porque você não crê na mente, a mente cria imagens. A palavra gera imagem na minha mente, começa a me mostrar o reino, como funciona, se eu for alguém fiel no dízimo, se eu for generoso, como essas coisas vão se multiplicar. Minha mente está criando imagens, eu começo a ver me multiplicando, eu começo a ver e crescendo, eu começo a me ver prosperando, eu começo a ter outra visão sobre mim mesmo, eu começo a ver o meu futuro, eu começo a ver todas as coisas, eu vou criando, e isso gera fé dentro do meu coração. E aí quando alguém me pergunta, como é que vai ser o seu futuro? Eu digo, glorioso, brilhante. Por quê? Porque eu creio, eu criei, e por isso eu falei. Se eu criei e falei, logo eu construo a partir do invisível. Pela palavra. Pela palavra. Eu criei, por isso eu falei. E eu falei, e eu criei, e eu construí. Então, veja. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, o mundo vai ser refeito diante de você. Busque isso, medite nisso, fale isso, e Deus vai fazer a sua vida completamente diferente, em nome de Jesus. Vamos abrir a caixa de minhoca, vamos lá. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus faz parte da minha riqueza. Ele não me fez prosperar em tudo? Bote lá. Sim, veja, Deus faz parte da minha riqueza, claro. Ele não me faz prosperar em tudo? Faz. Ele já te fez próspera em tudo. Quando você nasceu de novo, no dia que você nasceu de novo, você foi religada à fonte onde tudo já existe e pronto. Quando você nasceu de novo, você foi conectada na origem, onde tudo já está pronto. Conectou. Agora, essa é a parte de Deus. E qual é a sua parte? É mudar a minha mente, falar e praticar aquilo que eu estou falando, porque eu já creio. E aí o mundo se transforma. Eu vou dar um exemplo disso. Veja, Deus te fez próspero em tudo. A parte de Deus está pronta, porque Ele te ligou na fonte e te deu a palavra. Ele chama Josué e diz assim, Josué, quer prosperar? Beleza, faz o seguinte, não deixa de meditar na palavra, medita nela de dia e de noite, fale a palavra e pratique a palavra. Então tu vai fazer os teus caminhos prosperar e tu vai ser bem sucedido em tudo quanto fizeres. Ponto. Veja,
Josué agora que tem a responsabilidade de meditar, é Josué que tem a responsabilidade de falar, é Josué que tem a responsabilidade de praticar, é Josué que vai fazer prosperar o seu caminho e é Josué que vai ser bem sucedido. Peraí, Deus não entrou com nada. Entrou? Entrou com a palavra. Deus entrou com a palavra e você entra com o resto. Simples assim. A palavra é suficiente para te prosperar. Agora veja, às vezes a gente está colocando, muitas vezes nós estamos vivendo um milagre e porque não somos gratos ao que temos, nunca vamos alcançar a suficiência. Porque não está tudo como eu quero, do jeito que eu estou pensando, a gente acha que não está prosperando. Né? Então veja, seja grato por tudo que tem. Outra coisa importante, às vezes a gente vai colocar as nossas expectativas na vida de outro. Se meu marido não me ama é porque eu não sou próspero. Ei, você não tem controle sobre a vida do seu marido, você tem controle sobre a sua. Se meus filhos hoje não estão comigo, se meus filhos, porventura, são meus inimigos, eu não sou próspero. Peraí. Se seus filhos... Você que não pode ser inimigo dos seus filhos, mas seus filhos serem seus inimigos, você não tem controle sobre isso. Mas isso não é motivo, você pode até ficar incompleto, chateado, que você gostaria de tê-los, mas você tem a fonte que te faz feliz, que é Deus. Então Deus é a minha prosperidade. Perfeito. E Ele já me fez próspero, mas eu preciso manifestar essa prosperidade por meio da renovação da mente, declaração da palavra e prática da palavra. Eu manifesto a prosperidade. Próxima pergunta. Pastor, posso dizer que a gratidão é um princípio ou uma atitude de entender o reino de Deus? Veja, na verdade é um princípio que te mantém nele. Veja, gratidão é um princípio que te mantém no fluxo da bênção, do sucesso. Veja que é interessante. Se você pegar, por exemplo, Provérbios 3:9, ele diz assim: honre ao Senhor com seus bens, com as primícias de toda a tua bênção, e se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. Veja, para que transborde, nesse caso lá, parte de um princípio que você já tinha. Porque se você não tivesse, como é que você vai honrar o Senhor com os bens, se você não tem bem? Né? Como é que você vai honrar o Senhor com bens quando você não tem bens? Como é que você vai honrar o Senhor com a primícia das suas rendas se você não tivesse renda? Então, parte do pressuposto que você tem bens e renda. Agora, quem te deu bens e renda? Foi Deus. Então, a honra é gratidão pelo que Deus já fez. Então, quando eu tenho gratidão pelo que Deus já fez, eu abro o canal da multiplicação. Gratidão é a vacina da soberba e do egoísmo. É um princípio no reino. Faz parte da natureza. Se Adão tivesse sido agradecido, ele não teria caído. Infelizmente, ele não reconheceu a bênção de Deus e acabou indo atrás de coisas naturais que pudessem resolver o seu problema. E aí, arrumou um problemão, né? Então, faça isso. Seja grato a Deus por tudo que você já tem. Atentando para as bênçãos. Pensa que você podia estar numa condição muito pior, né? Então, eu sou grato a Deus por tudo que eu já tenho. Eu falei uma frase que ficou eternizada aí, a gente vai relembrar essa. Quem não é grato pelo que tem, nunca terá o bastante. Ou nunca estará satisfeito com o que tem. Quem não é grato com o que tem, nunca terá o suficiente. Vou dizer de novo. Quem não é grato pelo que tem, nunca terá o suficiente. Celebre os milagres que você já conquistou. E Deus vai fazer multiplicar na tua vida milagres, bênçãos e prosperidade. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. E até logo mais às 11 da manhã, aqui nesse mesmo perfil, com você. Beijo. Tchau.